Para falarmos de trabalho junto aos autores de violência contra a mulher, inicialmente a gente tem que pensar assim, que nós partimos de uma perspectiva que a violência contra a mulher é um tipo de crime diferente de um crime comum, onde o autor é um estranho, a vítima, né? Porque é um crime, é um tipo de violência que acontece principalmente nas relações íntimas, nas relações afetivas, né? Podemos hoje, inclusive, generalizar para situações onde o autor não é um companheiro da vítima, mas é o filho da vítima, que tem acontecido bastante e aumentado até o número desse tipo de violência contra a mulher. Então, isso exige que a gente faça uma leitura diferente desse fenômeno. Tá? Em função disso, que surge a Lei Maria da Penha, em função disso também que surgem os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e foi justamente a partir do surgimento desse juizado em Curitiba que em 2009, a então magistrada na época do juizado aqui da comarca de Curitiba, a doutora Luciane Bortoleto, fez um contato com a PUC Paraná, via o serviço de psicologia do próprio juizado, na perspectiva de estabelecermos uma parceria de desenvolver projetos então voltados tanto para as mulheres, que seriam então as vítimas da violência, mas já com a perspectiva, a doutora Luciane já na época falava de se trabalhar com autores. Então, em 2009, a gente teve, enquanto universidade, né, enquanto PUC Paraná, nós temos um estágio curricular profissionalizante de psicologia jurídica, isso já há 20 anos nós temos essa modalidade de estágio, e em 2009 a gente tem o nosso primeiro grupo de estagiários lá, um trio de estagiários, quando a gente então resolveu, de acordo com as demandas do local, né, do juizado, elaborar projetos voltados para essa clientela, tanto para as mulheres como para os homens. E inicialmente, então, esse projeto iniciou em 2009, voltado para o autor, e a partir disso nós fomos aperfeiçoando esse projeto, ele acontece até hoje, né, voltado para autores de violência, e hoje a PUC Paraná tem duas formas de atuação junto ao autor da violência, do juizado de violência aqui em Curitiba. Nós temos esse grupo onde os autores são encaminhados pelo juiz ou pela juíza, ainda antes de julgamento, né? Quando a juíza, no caso, a doutora Luciane Bortoleto, ela dava liberdade condicional para o autor, desde que ele participasse, então, desse grupo de autores de violência. Esse grupo funcionava com 4 encontros, a presença era obrigatória. Se o indivíduo, ele era oficiado, né, inicialmente pelo oficial de justiça, da necessidade dele estar nesse grupo, muitos saíam justamente da prisão diretamente, né, para o grupo, e se ele não participasse do grupo, de novo ia ser avisado, né, a juíza, avisado a juíza, e ele vai ter a liberdade condicional, então, anulada, né, podendo voltar para a prisão, se fosse o caso. Esse grupo hoje, ele acontece já sob a responsabilidade da equipe técnica do Juizado de Violência contra a Mulher. Então, em 2009 foi o nosso primeiro projeto, em seguida a equipe técnica já assimilou esse projeto, foram feitos muitos aperfeiçoamentos, né? Na verdade são quase 10 anos da existência do grupo, então nós modificamos muita coisa em termos de metodologia, de técnicas, né? Fomos realmente aperfeiçoando conforme a gente ia percebendo. E o nosso estágio permanece em parceria com a equipe técnica lá, né? Eu tenho sempre 3 alunos todos os anos, né? É um estágio que dura 1 ano, um estágio de psicologia jurídica, alunos de 5º ano de psicologia, então são formandos, e eles coordenam os grupos junto às equipes técnicas, definindo o plano do ano, qual vai ser, as atividades que serão realizadas no grupo, as técnicas utilizadas, né? E esse grupo, basicamente, essa modalidade desse grupo, então, que são aqueles que estão em liberdade condicional, ele tem por objetivo a orientação e a sensibilização dos autores com relação aos fatos de ordem psicológica, de ordem social, que estão relacionados, que têm a ver
com essa situação da violência contra a mulher. Então, em cada encontro, existem objetivos bastante específicos e as técnicas utilizadas são de acordo com esses objetivos, né? Um deles é o objetivo do autoconhecimento, porque a gente acredita que o autor tem que fazer uma reflexão sobre ele mesmo, sobre a atitude dele com relação àquela ocorrência, né? Ainda mais sendo uma ocorrência relacionada a alguém com quem ele convive, alguém de quem muitas vezes ele diz que gosta, né? E alguém que é mãe dos filhos dele, com quem ele tem família né, organizada já há muito tempo, ou mesmo que tenha sido alguém que ele não está mais junto, que se separou, que se divorciou, enfim, mas alguém que ele teve uma relação afetiva, né? Em se tratando de filhos também, que, né, cometeram a violência contra a mãe, também é uma relação totalmente diferente, então acho que vale a pena, né, deve-se, na verdade, levar o autor a pensar um pouco sobre isso. Então a gente utiliza técnicas inicialmente para que ele se volte para ele, né, para que ele reflita sobre ele, sobre as motivações dele, o que significou para ele aquela situação que acabou culminando com um ato de violência, qual o entendimento que ele tem sobre violência, né? Sobre violência, sobre agressividade, a gente até trabalha com essa diferenciação também entre agressividade e violência, esses conceitos. Em outro momento, a gente também tem o objetivo de levá-lo a refletir sobre a questão das relações de gênero, né? Então, o que ele pensa que é mulher, o que ele pensa que é homem, que atributos ele psicologicamente designa a uma mulher, que atributos ele designa a um homem, como é que essas representações estão organizadas psiquicamente nele, né? É bem interessante, às vezes a gente trabalha de forma projetiva, com desenhos, com colagens, com técnicas dinâmicas, né? Então, é bem ativo, é um grupo bem ativo, né? Então, eles têm a oportunidade de produzir, por exemplo, cartazes, de produzir material visual, onde eles projetem ali essas referências que ele tem do feminino e do masculino. Outro objetivo que nós temos também nesse grupo é levá-lo a perceber o quanto outros fatores externos muitas vezes estão relacionados à ocorrência da violência. Muitas pesquisas mostram, isso já está devidamente afirmado na literatura, que o fator álcool é um dos fatores muito presentes. Algumas pesquisas chegam a colocar 78%, 80% da presença de álcool nas ocorrências de violência contra a mulher, né? Então, não dá para falar de violência contra a mulher sem falar do álcool, porque ele é uma variável importante, né? Então, a utilização do álcool pelo autor da violência. Então, por exemplo, essa questão do álcool e outras drogas, né, as outras drogas também estão presentes, mas o álcool como droga lícita acaba sendo o mais comentado, o mais comum, né? Então, tem um dos encontros que a gente aborda esses fatores externos, dentre eles a questão do álcool, né? Abordamos também nesse encontro a questão do desemprego, né? Ou dos reflexos que essa ocorrência vai ter na vida dele, no trabalho dele, em função da questão jurídica mesmo, ele é afastado, se no caso dele ser preso, ele vai ser afastado do trabalho, né? Então, a gente também aborda essas outras coisas que fazem, né, parte da vida dele. Outra questão que também a gente acha bem importante, que no outro encontro a gente retoma, é a questão dos papéis familiares, né? Principalmente quando o autor é o companheiro, né, o marido da vítima, enfim, e eles têm filhos, a gente vê muito clara a necessidade de que essas relações sejam vistas cada uma no seu lugar, né? Porque ele agrediu a mulher por algum motivo que faz parte da relação afetiva que ele tem com aquela companheira, tá? Isso não significa que ele não possa continuar e não queira continuar e que ele não tenha até outros sentimentos com relação aos filhos, né? E o que a gente vê, e é isso uma coisa que os autores trazem muito no grupo, é uma mistura
que acaba acontecendo, né? A mulher passa a entender, ele me bateu, ele não pode mais exercer a paternidade das crianças, ou eu não quero mais que ele veja as crianças, às vezes até usando isso de uma forma inadequada do ponto de vista psicológico, para evitar que as crianças vejam o pai. Então, e às vezes a própria medida de proteção que a mulher solicita, ela acaba impedindo e trazendo realmente muitas dificuldades que o pai continue vendo a criança. Então, essa questão dos papéis familiares, né, do papel de mãe, do papel do pai, a necessidade de que isso fique claro para ele também, de que maneira e que direito ele tem de continuar exercendo, né, a paternidade, embora tenha tido essa ocorrência, também é um outro assunto, né? A gente acha bem importante também que ele seja orientado, porque com esses anos todos que a gente já tem 10 anos esse grupo, a gente percebe que os homens chegam no grupo ainda sem orientação nenhuma, eles chegam perdidos. O primeiro encontro sempre é um encontro assim, bem difícil, eles chegam com muita raiva, eles chegam perdidos, eles chegam falando da injustiça que é eles estarem ali. Muitas vezes vem o discurso, mas ela também me provocou, né? Ela também fez coisas, e acho importante então a gente dizer que, embora a gente parta do princípio que tem toda uma construção social de séculos aí, né, no sentido dessa construção da mulher como submissa ao homem, do patriarcado, tudo isso a gente considera, mas a gente também considera que a violência contra a mulher é numa relação conjugal, na maioria das vezes, e uma relação de mão dupla. Se ela não for analisada dessa forma, a Lei Maria da Penha, no nosso entendimento teórico, inclusive, não vai funcionar nunca, né? A minha tese de doutorado foi voltada para a Lei Maria da Penha e eu entrevistei justamente muitas mulheres que renunciaram à representação criminal na época que isso era possível, né? Até 2012, porque depois, no caso de violência física, não se torna mais possível. E era muito interessante a fala de muitas delas, né? Que assim, elas realmente ficariam muito brabas se o Estado as proibissem de elas desistirem da representação criminal, porque elas já tinham resolvido a questão junto com elas próprias, né, consigo mesmas e com o parceiro, e que elas queriam ter o direito de continuar aquela relação, né? Então aí nós temos um ponto bem complicado de atuação, né, onde a gente tem que atuar com relação a essa mulher também, a conscientização dela de que lugar que ela está nessa relação, de que maneira ela contribui até, muitas vezes, para que essa violência aconteça, não que se desresponsabilize o autor. Eu acho que até a gente tem que falar da palavra responsabilidade em vez de palavra culpa. A gente vê que tem que se trabalhar dos dois lados, porque é uma relação afetiva, é uma relação onde essa dualidade vítima e algoz é bem perigosa, né? Eu lembro, na minha pesquisa, eu entrevistei uma pessoa que ela tinha 1,5 m, essa mulher, e o autor da violência tinha 1,98 m. E na entrevista ela me contou que antes do ato violento que o levou, que acabou, né, levando lá para o juizado, ela tinha dado uma facada nele, tinha xingado um monte ele, aquele homem que era um armário, né? 1,98 m, ela tinha 1,5 m, né? Mas ela foi para cima dele, chegou uma hora ele teve que se defender e deu um empurrão e ela caiu no chão. E daí ela foi na delegacia e fez o BO, né? E ela falando com toda a sinceridade e tal, ela não estava mentindo, quer dizer, ela era uma mulher forte, de gênio forte, né? E isso aconteceu. Então, como que a gente vai lidar com essa dualidade, pensando é só ele que é o mal, ela é a boazinha, coitada, né? Então, assim, essa dualidade, quando se trata... As dualidades, em geral, são muito perigosas, né? As oposições radicais são muito perigosas. E essa dualidade, essa dicotomia entre vítima e algoz, em se tratando da violência contra a mulher, ela tem mostrado, na questão da aplicação da Lei Maria da Penha, que ela colabora para que não funcione a lei, né? Porque o índice ainda de violência está muito grande, as mulheres que a partir do momento que sabem que não podem desistir da representação de 2012 para cá,
aumentou o índice de mulheres que nem fazem a denúncia, né? Então tem algumas pesquisas mostrando isso. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Para que a lei ela vá ao encontro realmente da subjetividade desses envolvidos, tanto do homem como da mulher, porque afinal são eles que vão atender ou não o que a lei determina, né? Que vão aprender ou não com essa experiência difícil que tiveram, né? Então, a gente tem tido assim, experiências muito interessantes nesse grupo. Esses homens chegam se sentindo injustiçados, com raiva do Estado, com raiva do Poder Judiciário, desorientados com relação ao que vai acontecer com eles, né? Achamos, então, necessário que haja uma sistematização dessas orientações para esses homens. Na medida em que o grupo avança, eles vão se soltando. É muito interessante assim, o quanto eles terem companheiros ali no grupo que viveram as mesmas coisas, né? Eles acabam compartilhando e se unindo. Muitos estiveram até na cela da prisão juntos, né? Se conheceram lá e daí eles retornam no grupo. E a gente já teve experiências assim de chegar no final dos 4 encontros, que é o que é designado atualmente, né, lá no juizado, alguns dizerem, mas já acabou, não daria para continuar, né? Que aquele espaço foi um espaço onde eles puderam falar do que sentem, do que acham, né, se sentiram ouvidos, né, orientados em determinadas coisas, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem já há todo esse tempo, né, e funciona. Acaba o 4º grupo, já começa uma nova turma, é rotativo. Então é um grupo que acontece ininterruptamente durante o ano inteiro e com o apoio então do estágio de Psicologia Jurídica da PUC. Agora em 2017, nós começamos, a pedido da magistrada na época, uma nova modalidade, que a gente pode dizer que estamos em projeto piloto. Considerando o alto índice de álcool presente nas ocorrências de violência, em alguns casos a magistrada então orientava no julgamento, né, como uma medida já, né, pós-julgamento, uma medida alternativa, que ele participasse daí de um outro programa, tá? De um outro programa voltado para autores de violência contra a mulher, onde o álcool foi um desencadeante importante, ou outras drogas, né, na ocorrência da violência. Então, daí é um tipo de clientela bem especializada, né? Então, quando ela faz o julgamento, ela já define, ela já determina, né, essa participação nesse grupo como uma pena alternativa. Esse grupo, então, tem um projeto elaborado também pelos nossos alunos, agora em 2017, lá da PUC. Esse acontece nas dependências da própria universidade, né, do Núcleo de Prática em Psicologia da universidade, porque aquele outro acontece no próprio juizado. Então, esse acontece nas dependências do Núcleo de Prática. A gente tem um controle de frequência e esse controle de frequência é enviado depois para o juizado, né, para o juiz tomar conhecimento se o indivíduo foi, se não foi. E esse projeto também, então, o projeto piloto foi agora em 2017. Houve o pedido no final do ano, então, que a gente retomasse agora em 2018, né, as aulas estão voltando agora, então é possível que haja então a segunda rodada desse programa também, desse já com os condenados, mas com objetivos muito parecidos, semelhantes, né? Sempre no sentido dele perceber a responsabilidade dele sobre a ocorrência. Não adianta ele ficar brigando, foi injusto, a lei Maria da Penha é só para mulheres, tinha que ter a lei do João, como eles dizem, né? O fato é que eles têm que entender que eles fizeram uma coisa que não pode ser feita, independentemente da causa, então assim, que ele se conheça, que ele se perceba, e no caso desse segundo grupo, onde o álcool é um fator bem importante, que ele analise o que esse uso do álcool está trazendo para a vida dele, né? As ocorrências que estão acontecendo, porque ele acabou se envolvendo até com a justiça, a gente faz toda essa reflexão com ele, também através de técnicas, através de estratégias psicológicas que vão ao encontro dessas demandas, né? A gente tem percebido que da parte dos autores a adesão tem sido muito boa,
né? Eles, claro, eles vão obrigados, obviamente, né? Mas aí vem o desafio para o psicólogo, de uma pessoa vir obrigada para alguma coisa e a gente, enquanto psicólogo, conseguir fazer o giro, né? Tornar uma coisa obrigatória boa para o indivíduo e que ele perceba até que ele quer ir, mesmo sendo obrigatório. Então, isso tem sido o nosso desafio. Eu supervisiono essa atividade já há 10 anos, então orientando os alunos para que consigam fazer esse movimento. E a gente percebe também que, do ponto de vista da mulher, isso atende também algumas motivações da mulher, porque isso também na minha pesquisa de doutorado ficou muito claro. Muitas mulheres vão ao juizado, fazem a denúncia na delegacia da mulher, etc. E depois, quando elas vão perante o juiz, elas dizem exatamente que o que elas querem é que ele seja educado, que o homem seja educado, que alguém ensine para ele como tem que fazer. Então, talvez para essas mulheres, elas entendam que a participação deles nessas atividades, nesses grupos, né, atenda um pouco dessa expectativa que a mulher também tem, né, de alguém que digamos, ensine, entre aspas, né, o companheiro dela, o filho dela, se for o filho, que não é desse jeito que a gente resolve as coisas, né, não é com violência. Então, tem sido essa a nossa experiência, né, a parceria com as universidades, no caso com a PUC, tem sido muito frutífera, né, isso aí, essa atividade já rendeu, assim, muitos trabalhos apresentados em congresso, artigo publicado. Interessante que até a própria magistrada e promotora do juizado acabaram indo fazer uma pós-graduação em psicologia jurídica pela motivação disso, foram buscar, né, se aperfeiçoar nessa área. A gente apresentou trabalho fora do Brasil, até voltado com isso. Então, são ações desdobramentos, né, de uma ação que começou a partir da necessidade de sensibilizar esse autor da violência.